Que dia abençoado e que episódio inspirador. 3 mulheres extraordinárias hoje vão compor esse momento tão importante para ajudar outras mulheres a serem empreendedoras, empresárias, mães, esposas prósperas. Hoje eu tenho a honra de receber Jéssica Capistrano, Juliane Rosa e Débora Miranda. Uhul pra nós! Isso aqui é bagunça, gente. E elas vão compor, então, o episódio de número 8 do podcast Pode Empreender com o tema, olha isso, quanto é importante na nossa vida, mentalidade e posicionamento. Entre o medo e o sucesso existe uma decisão. E aí, meninas, vocês já decidiram muito na vida? Bastante. Já. Tem certeza? A decisão que nos guia, né? Tem Tudo é certeza baseado disso? na nossa decisão. São através das nossas decisões que a gente vive o que a gente está vivendo hoje, né? Sejam muito bem-vindas ao Pode Empreender, o podcast que traz insights valiosos para o seu crescimento pessoal e profissional. Sejam muito bem-vindas a esse momento que vocês, sim, vão trazer uma construção super importante para outras pessoas que vão assistir posteriormente. São 3 mulheres que não só decidiram mudar, como assumiram o lugar de cada uma de vocês na sua jornada, enfrentando os seus desafios, as suas lutas, mas nunca desistiram de acreditar em vocês. E isso é a coisa mais importante. E a pergunta que já fica no ar é: você está realmente fazendo ou está apenas se escondendo atrás do medo? Nós falamos muito sobre medo, porque o medo trava, o medo não deixa a gente decidir. E quando a gente fala de decisão, eu entendo a jornada de cada uma, já vos acompanho e sou muito grata por isso. A Débora, como mentora de posicionamento e que foi se descobrindo ao longo do caminho, porque ela não queria ser mentora e quando ela viu, ela era uma mentora, né? Então, isso é muito importante, porque quando a gente assume o nosso desenvolvimento pessoal para a gente, as coisas andam, né? As coisas caminham. A doutora Jéssica Capistrano, que cuida da gente, né? E é uma profissional que eu sou muito fã, eu tenho muita coragem de entregar os meus bens mais preciosos na tua mão. Gratidão. E isso é bem importante. E a Ju, uma empresária na área financeira que ajuda outros empresários a cuidarem de dinheiro. Porque o dinheiro trava, né, Ju? Trava. Com e certeza. Muitas pessoas precisam disso. Para se posicionar, para desenvolver uma mentalidade, a gente precisa que vocês contem as histórias de vocês em relação ao que vocês viveram. Então, nesse primeiro momento, quem é a doutora Jéssica Capistrano? Então, olá, gratidão, né, Chega um pouquinho mais por compor essa mesa maravilhosa e poderosa, né? Gratidão, Maria, pelo convite. Então, a doutora Jéssica Capistrano é alguém que tomou decisões, foi realmente, né, trazendo um pouco extravasando alguns medos, principalmente, porque o medo, ele não pode nos parar, né? O medo, ele pode, talvez, dar uma certa, né, fazer com que as pernas fiquem bambas, mas a gente não pode realmente... Né, isso. Mas eu comecei como manicure, né, aos 14 anos de idade, na área da beleza, e aí depois fui para estética, por conta de algumas questões realmente que eu sou muito curiosa, para poder realmente tratar as mulheres, observar também a questão do cuidado, desenvolvimento das mesmas também. Já fiz vários eventos, inclusive também lá na minha comunidade, né, a Maria, inclusive, participou de alguns deles também, sou muito grata a isso. E a doutora Jéssica Capistrano é alguém que gosta muito, que ama muito, assim, que pulsa na veia em ajudar as mulheres a observarem as suas melhores versões, né? Não só no tratamento estético hoje, né? Com a biomedicina, com a cosmetologia estética e outras especializações, mas também alguém que tem um olhar realmente de cuidado, não só de procedimentos, mas também um cuidado em relação a desenvolver essa mulher, a mostrar esse poder, né? Como eu falei, não só na estética, mas também realmente no que a mulher pode fazer a mais para ela conseguir ter uma vida mais próspera, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida leve, que é o que todo mundo merece. E também tem o lado da Jéssica aventureira, né? Que gosta da natureza, né? Gosto bastante também de me conectar mais com Deus nesses ambientes. Adoro também trazer
trazer as pessoas para essa adrenalina, para poder realmente ir atrás de movimentar e quebrar alguns padrões, principalmente também. Sou mãe de um menino lindo que vai fazer 11 anos, sou muito apaixonada nele também, inclusive por ele, né, que a gente acaba também indo atrás das coisas e desenvolvendo mais. Então é um resuminho aí, em média, de quem sou eu. Maravilha, linda, maravilhosa. E são essas mulheres que vão construindo um legado. Eu tenho uma admiração muito forte pela Jéssica, ela sabe disso, porque ela é uma lutadora incansável para levar o empreendedorismo, o desenvolvimento pessoal para as mulheres da região onde ela mora. Inclusive, a empresa dela física fica nessa região, né, que é um lugar mais afastado, não tem tantos eventos, mas ela continua trabalhando aquela comunidade para levar. Que dia é o evento? Dia 23 de maio vai acontecer o Amanhecer Mães com um Propósito, onde a gente vai ter música, né, voz e violão, e eu também vou estar falando alguns processos ali, à base de Deus também, com muita fé, com muito desenvolvimento, com muito cuidado, e vai ser uma energia transformadora, vai ser ao nascer do sol, né, realmente ali como símbolo de nascimento, de renascimento de muitas mulheres, e eu quero você lá também. Vai ser top. Ju, Vai. Juliane Rosa é uma extraordinária. É uma mulher que ela tem muitas qualidades. Nós duas caminhamos juntas desde 2004, 2005, por aí. E a gente até hoje, né, Ju? Juntas. E isso é muito bom, ver o teu crescimento, ver o quanto você salva empresas. Porque ela cuida daquela área que é bem crítica. Qual é? Financeiro. Então, ela é uma especialista, né, em desenvolver pessoas para cuidar do seu dinheiro. E realmente ela consegue, com amor, que eu acho difícil na área financeira, fazer com que os empresários confiem no que ela fala e pior do que isso ela consegue, que eles gastem o que ela permite. Isso é bom demais. Ju, Prazer. seja bem-vinda, amor. Obrigada pelo convite. Pela segunda vez. A Ju tá eu fiz repetindo podcast. esse podcast. Isso é ótimo. Eu adoro. Se me deixar, eu tô linda. toda semana. Obrigada pelo convite, Maria, por estar com essas meninas maravilhosas aqui, né? Contar um pouquinho da minha experiência. Juliane, vou fazer 45 anos esse ano. Uau, minha turma. Minha galera. Fui CLT durante muito tempo e tive que tomar decisão, né? Já que a gente está falando de decisão e posicionamento. Tive que tomar decisão, que foi uma das decisões bem difíceis, assim, que foi sair do CLT. E eu nem tinha minha empresa, mas eu já sabia que eu estava num lugar que não me cabia mais. Eu adoro isso, né? E saí, depois fui parar no mundo. Eu já fazia, né? Alguma coisa na parte financeira, na empresa onde eu trabalhava. E aí fui para as finanças e é o meu propósito, assim, é trazer essa clareza financeira para os pequenos e médios empreendedores, aonde eles são mais perdidos. Lá no começo, eu digo que é algo bem embrionário, que eu gosto bem quando o empresário, o empreendedor, ele tá bem naquela parte embrionária. Quanto mais perdido ele tá, melhor é para mim. Porque aí eu consigo orientar, eu consigo direcionar, eu consigo colocar todos esses limites que a Maria falou, consigo mostrar para eles a importância de ter a clareza nos números, nas finanças, o tanto que destrava, o tanto de prosperidade que traz a partir do momento que tu olha para os teus números, que tu olha para as finanças, a abundância, eu acho que consegue vir muito mais. Se não tá do jeito que tu gostaria, quando tu olha para o teu financeiro, tu sabe aonde que tu quer chegar. Tu consegue direcionar o que tu vai fazer, né? Qual é o teu foco, o teu objetivo naquilo ali. Se ele tá bom no teu financeiro, aí tu consegue fazer um planejamento, tu consegue estruturar uma expansão, uma filial, um outro negócio. É uma visão, né, Ju? Diversificar o nicho, entende? Então tu consegue ter tudo isso. E quando tu falou que é com carinho, é porque eu sei que existe um sonho, né? O pequeno microempreendedor, ele tem um sonho. Uau. É o negócio que ele construiu. Então a gente tem que cuidar, sabe? E ir com muito cuidado, assim, porque é mais do que o sustento, é o que ele idealizou para a vida. Então faz diferença a gente tratar com um pouco mais de cuidado e ir aos pouquinhos.
Não gosto de nada abrupto, porque a gente não consegue sustentar. Tem que ser algo que é cultivado, criando e trazendo, às vezes, um hábito diferente, uma mudança de posicionamento aqui ou ali em relação ao financeiro, e ele vai conseguindo construir isso com um pouco mais de segurança. Uau! Dessa forma. Obrigada, Ju, por Imagina. colocar amor na profissão. Né? Eu gosto muito da palavra amor, ela é muito forte pra gente. E as pessoas, elas precisam saber que dá para empreender, dá para colocar amor, e o empreender pode ser leve quando tu não anda sozinha. Isso é Então, verdade. essas coisas que eu Isso é gosto verdade. muito do empreendedorismo. E não deixem isso passar. Não andem sozinhas, não andem. Porque a gente só precisa encontrar as pessoas que têm os mesmos valores que a gente. E falando nisso, eu não posso deixar de apresentar essa mulher extraordinária. A Débora, ela é uma das pessoas com o coração mais puro que eu já conheci nessa vida. Mesmo quando alguém magoa ela com alguma coisinha assim que eu sei, ela fala assim, deixa pra lá, Maria. Deixa pra lá. E ela continua. E ontem eu falei isso pra ela numa mensagem. Eu disse, Débora, tu é a mulher de todas as que eu já conheci que tem o coração mais puro. E ela é essa pessoa, ela é esse ser humano e ela está sempre para servir. Então, antes de começar esse podcast, eu já quero te dizer que Deus tem algo grandioso Amém. para você. Amém. Para todas, sabe? Tu merece, Amém. tu merece. Tu é muito gigante, tens um valor inacreditável. É incrível assim como tu age diante dos desafios que não são poucos. Perdeu irmã, perdeu um monte de coisas e assim, ela é incrível, ela não consegue desistir daquilo que ela chama de propósito, que para ela faz muito significado. Com Então é uma certeza. honra muito grande ter vocês três unidas nesse podcast. Quem é essa mulher grandona maravilhosa? Ai, me chamo Débora Pode Renata, falar. 46 aninhos. Descobri que serei vovó esse ano. Uau! É o ano dessa Estou muito feliz, estou parabéns. muito feliz, assim, já tenho cobrado isso da minha filha há algum tempo. Esse ano é um ano transformador. Como a Maria falou, tive muitas perdas, muito importante. A minha irmã foi uma delas. Minha irmã faleceu com câncer, vai fazer 2 anos e foi algo que me desestruturou muito, assim, eu parei a minha vida toda para ficar com ela naquele momento, e eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de ficar com ela até o último minuto da vida. E ela me ensinou muito nesse tempo, principalmente autoconhecimento, sabe? A gente precisa olhar pra gente, olhar para o que a gente está sentindo, né? As nossas dores, elas trazem algo que a gente precisa ver, e a gente acaba sempre fugindo disso. E foi aonde eu comecei a minha transformação de dentro para fora. Mentor é uma palavra muito forte para mim. Mentor é aquela pessoa que vai guiar e direcionar a outra. Então eu preciso estar guiada e direcionada para poder direcionar outras pessoas, né? E quando eu comecei nessa parte de mentoria, eu sentia que eu não estava entregando o meu melhor para as minhas mentoradas. Aí eu parei e disse assim: não, para mim entregar o meu melhor, eu preciso estar bem, eu preciso me conhecer, olhar mais para mim. Então eu dei essa pausa, eu comecei a palestrar, assim, amei os palcos, já me apaixonei diretamente e quero continuar isso para minha vida, que é palestrar. Mas o que ganhou o meu coração dentro do digital realmente foi isso, eu consegui transformar as mulheres no que elas têm de melhor. E para isso, qualquer negócio não adianta, é você olhando para si. E eu entendi que muitas pessoas, muitas empresárias, elas têm um conhecimento gigantesco e elas não conseguem prosperar. E aí eu ficava entendendo, mas o porquê? Isso aconteceu também comigo muitas vezes, porque elas estavam com uma bagunça interna que refletia a bagunça externa. Não existe crescimento se você tem essa bagunça interna, você precisa olhar para si. E esse olhar para si dói muito, porque eu já olhei muito para mim. Foi aonde eu descobri muitas coisas que eu precisava melhorar. Então, essa nossa solitude faz parte do nosso crescimento. Uau! E é Não muito. existe crescimento com bagunça interna. Olha que profundo isso. É exatamente sobre isso, né? Então, eu entendi que para as empresárias poderem crescer dentro do negócio delas, não é só sobre dinheiro, não é sobre ter um bom marketing ou o melhor marketing que elas tiverem. É elas poderem olhar para dentro delas, entender aquela bagunça, arrumar lá dentro para que transborde
o externo. Isso vai refletir no financeiro também, Com sabia, certeza, Débora? muito, 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 Sim. porque aquela bagunça interna, ela também extravasa. muito. E aí aquela bagunça vai pro financeiro, onde ela mistura o CPF com o CNPJ, onde tira de uma conta e bota na outra. Eu fiz muito isso. Onde tudo não é uma empresa que vai pagar, não tem um prolabore fixo. Pá, porque eu não sei quanto que a empresa pode me pagar, mas tem que saber quanto que tu fatura. Gente, é incrível, às vezes eu vou perguntar num grupo de palestra, que eu já palestrei algumas vezes aqui, levanta a mão, quem sabe quanto que faturou no último mês. É muito Eu não difícil sabia, saber eu não quanto que sabia fatura. isso. Eu não tinha direcionamento de olhar para o dinheiro. Eu vou falar para vocês que eu acho que talvez por conta da minha criação, eu sempre tive medo de olhar para o Ah. dinheiro. Mas tu Ó, sabe que E isso... o medo que te paralisa, é o É. nosso aqui, né? É. E você finge que não vê. Finge que não vê. Então, E o aí nosso tá medo muito faz ligado, às isso. vezes, porque o financeiro, ele tá muito ligado, às vezes, ao sucesso, né? Ao 100%. ao Não, resultado, energia, né? É, Ao Dinheiro é uma resultado. energia. É Tu olha pra energia. ele aonde tu vê o teu sucesso. E às vezes tu não quer olhar pra ele, porque às vezes tu vai parar e vai dizer, eu não tô tendo tanto sucesso. Então, às vezes, é onde tu não quer olhar E pro não é a financeiro. principal métrica, né? Porque muitas Sim. a métrica é prosperidade. Então, entram vários indicadores de prosperidade dentro do teu negócio, da tua vida, da tua família. O nosso neto desse ano é um indicador de prosperidade na nossa vida, Verdade. né? Quantas mulheres e quantas pessoas deixam de abrir mão de ter um filho por conta de outros motivos? A gente até sempre comenta muito sobre isso, né? Porque eu sou cercada de mulheres e é uma dor muito forte de mulheres que não querem dar o próximo passo na maternidade porque tem esses medos. E a gente é avó. É. Olha que indicador. Sim, com Eu certeza. É, também lógico, sou avó claro. do Theo esse ano. O financeiro não é o indicador de sucesso, mas às vezes a pessoa não Ele quer olhar. Ele é um indicador de sucesso. Não é porque só ele, tudo né? É Mas não. é uma conexão. E aí eu perguntei já para Ju sobre isso. A falta de dinheiro paralisa, né, Ju? Paralisa muito. E aí, se tu não sabe o quanto tu fatura, tu não sabe o quanto que tu pode gastar. Tu não sabe para onde que tá indo o teu custo, porque nem tudo que tu fatura é o lucro que tu tem, é o lucro que a tua empresa traz. E aí, ela é rentável? É a tua paixão, é o que tu gosta de fazer. Mas será que ela tá te trazendo retorno? Ela tá te dando. Porque a gente não é filantropia o tempo vezes, inteiro, né? Isso eu vejo muito também nessa conexão com a Jéssica, porque às vezes, assim, eu lembro que eu falo sempre para vocês assim, ó, ninguém se torna grande no lugar onde cresceu. Já chegou num nível. Tu pode voltar, fazer todos os projetos para ajudar a tua comunidade social. Todos. Tu pode ter, inclusive, uma ONG naquele lugar que eu te ajudo a achar espaço. Mas tu tem que sair do espaço para elas te verem grande. Isso é algo muito importante. Então, tens que pensar sobre essa tua jornada agora. O que tu pensa sobre isso? Onde que a Jéssica vai chegar? Sim. E a insegurança, né, também, né? A insegurança das próprias pessoas, às vezes, né? Porque vê, talvez, o processo de crescimento da mesma questão que a gente cresceu junto ali, né? E aí, às vezes, por mais que se posicione, por mais que tenha os indicadores, às vezes, também do financeiro, mas as próprias pessoas, no caso, não valorizam, né? E isso é algo que também que afeta bastante, né? E é aquela questão, a gente sempre quer crescer, sempre quer desenvolver, mas tem que colocar os pontos de até onde eu vou me desenvolver nesse ambiente que eu estou, nessa ambiência, né? E aí para outras ambiências para poder ir crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Em relação ali ao financeiro, né, linkando o que vocês estavam falando também, estava aqui pensando, se a pessoa também ela não tem o processo do autoconhecimento e também Eu escrevi ela uma não- frase sobre isso. ela não consegue também entender aquilo que ela deseja para ela e quando vai até mim em relação a procedimentos estéticos é um desafio também. É um desafio também, assim, porque aí ela não tem um processo de autoconhecimento. Às vezes até tem um cartão do marido para poder investir por conta do financeiro ali, mas é algo que não vai ser o procedimento que vai agregar nela ou aquela quantidade de dinheiro. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a pessoa eu até realmente... escrevi já assim, ó, com a tua fala, né? Sim, Primeiro, o crescimento é para dentro. isso, É emocional. o autoconhecimento que tu Isso acabaste mesmo. de falar. O autoconhecimento. Se a gente não tem esse primeiro crescimento para dentro da
gente, vai ser muito difícil a gente conseguir crescer para fora. Muito. E aí a gente entra em É o que eu posicionamento. percebo bastante. Tu percebe nessa área da estética que muitas mulheres, elas querem muita modificação porque elas não estão bem com elas mesmas. É. Tu Uhum. pode modificar tudo, pode colocar boca grande, cílios enorme, mudar a pele, e ela não vai estar feliz, vai estar sempre fazendo mais, porque não é isso. E isso também entra dentro do marketing. As clientes, o que elas mais querem é novos clientes, faturar mais, tá? Mas faturar mais pra quê? Se tu não tem nem... Eu já peguei empresas grandes, estéticas e grandes, que as empresárias, eu trazia muito cliente, mas não era a quantidade de cliente. A bagunça que estava dentro da empresa não vai resolver. Então, Nem sempre é para faturamento isso. que tu E precisa. elas não paravam para olhar para a estrutura do negócio delas, Tu entender vê- para onde estava indo essa vertente de Tu dinheiro. consegue identificar que existe autossabotagem? Muito. A gente se auto-sabota o tempo todo, né? É porque o nosso cérebro, para ele é muito mais fácil e mais confortável viver aquela rotina. Ele não quer sair do que ele já sabe. Quando a gente muda o nosso padrão, muda a nossa mentalidade, ele tem que se esforçar mais. E isso faz com que a gente se sabote. Assim, não, o cérebro vai dizer assim, fica no teu modo automático, é muito mais fácil. Dopamina barata. Dopamina barata, É, verdade. mas É isso. É porque sair da zona de conforto causa um estresse. Uhum. Ele vai te tirar, sair da zona de conforto, Total. procurar algo diferente, Total. vai causar um estresse pro Muito. cérebro, né? Total. É o teu primeiro podcast? É o segundo. Segundo, eu tenho certeza que ela veio com friozinho na barriga, né? Ai, A 200 por o que eu hora. vou fazer dá um lá, friozinho, claro. né? Mas é normal, que bom Sim. que deu frio na barriga, porque daí isso tu tá saindo da tua zona de conforto. Então, cada episódio, cada experiência é diferente. Constância, né? Exatamente. Constância. E daqui a pouco isso aqui vai passar a ser algo... O que a Ju falou no começo? Eu adoro, faria 1 por semana. Olha isso, Mas é né? gostoso. Porque já viveu a experiência, contar o que a gente faz. E porque alguém precisa saber da tua história. É verdade. Uma frase que tu fala vai se conectar. Uhum. A Débora, que trabalha bastante com marketing, né? E entende que as pessoas se sabotam, tal. O que tu vê? Tu acha que essa comparação de uma pessoa com outra no mesmo segmento é um dos pontos principais Também. que trava? Com certeza, bastante. A gente vê até por conta de eu estar fazendo conteúdo que elas querem muito copiar as outras. E o conteúdo estratégico não é você copiar a outra, mas é você entregar o que você tem de melhor para a tua audiência entender. Muitas das empresárias que me procuram, elas não sabem nem quem é a audiência dela, quem é o cliente dela, quem é o seu cliente ideal, quem é o que vai comprar de você. Elas falam com todo mundo, copiando a outra, e o cliente da outra nem sempre é o seu. Porque o cliente é conexão, o cliente não busca valor, preço, ele busca valor quando ele entende quem é a profissional. Então, quando você começa a transmitir dentro do teu conteúdo o teu valor, ele tá te buscando por isso, essa conexão ela já tá feita. Então, não importa quanto você vai cobrar, mas o que você vai entregar para ele. E é isso que faz com que as empresárias elas pecam, porque daí ela fica copiando uma, copiando a outra, e não dá certo naquela e não dá certo na outra, porque não é a tua conexão com a tua audiência, é o teu real, a tua vida, é você entender quem é, o que eles precisam, o que eles Isso. gostam. O teu cliente, você precisa... Não é muito mais fácil você vender para tua mãe, porque tu conhece ela, tu sabe o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, aonde ela vai, com as pessoas que ela andam, e o nosso cliente é exatamente isso, você precisa conhecer. Quanto mais você conhecer ele, mais fácil fica a venda. E 90%, eu já fiz muito isso, a gente fica focando só na venda, venda. Uhum. E não vai vender, porque enquanto estiver focado na venda, não vai vender. Você precisa entender, gerar essa conexão, entender a dor do teu cliente. Isso faz com que a gente consiga simplificar mais o resultado e ele vem mais rápido, né? Então, com certeza. Existe um padrão de comportamento de quem não cresce no empreendedor, na pessoa, que vocês consigam visualizar? Existe, Jéssica, um padrão de comportamento de empreendedor, de negócio que não cresce? Por que isso acontece? Eu acho que pegando o link ali em relação a Débora, né? A questão de comparar. A comparação, ela trava muito, né? Inclusive, eu na área da estética, né? A gente sempre quer aquela experiência de uma clínica maravilhosa, né? Enfim. Só que pessoas compram de pessoas. As pessoas, elas compram
pela Débora, pela Maria, né? E né, cada um tem uma essência, cada um tem uma energia para poder transbordar para o outro. E as pessoas não vão comprar de quem elas não se conectam. Quando eu falo em comprar, é algo que o outro tem para poder servir, independente se é um produto ou se é um serviço. Ela até pode comparar, né, um com o outro, mas ela vai realmente comprar naquele que ela vai mais se conectar. Pode, às vezes, né, ir pra longe, ter outras experiências, como eu tive com outras mentoras também, né? Maria já é minha mentora já faz algum tempinho também, desde 2019, se eu não me engano, também. Primeira turma, né? Então, assim, a gente vai se conectando com as pessoas, não se conectando realmente ali. Inclusive, hoje, né, a inteligência artificial, ela vem muito trazendo isso, né? Mostrando, depois da pandemia também, as pessoas até utilizam a inteligência artificial, mas elas gostam do contato físico, da presença, de se conectar com a história, de se conectar com a pessoa. Somos insubstituíveis, né? A inteligência artificial, ela é para aumentar a tua produtividade, mas se perder a tua essência, como a Débora falou, a gente fica o quê? Igual. E o igual não se destaca. Não se conecta. Faz do mesmo, né? É isso. Então, eu acredito, assim, puxando para a minha área, né, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu acho que a comparação, ela tá travando muito e também tá até afastando algumas clínicas, fazendo fechar algumas clínicas por esse processo realmente de comparação, porque é um investimento muito alto hoje, ter uma clínica de alto padrão, uma experiência maior, né? Então, as pessoas estão se perdendo nelas mesmas em relação à própria experiência que ela pode passar para esse paciente, para esse cliente, né? Independente da área, mas eu acredito muito nessa questão da comparação, que ela tá travando bastante. Top. Tu, Ju, o que trava esse povo para não crescer? Eu concordo com as meninas que é a comparação. E eu acho que falta a gente buscar o autoconhecimento, e quando tu tem um propósito, quando tu sabe o teu propósito e a tua essência, tu acaba parando de fazer essa comparação, sabe? Quando tu realmente tem certeza daquele propósito teu, assim, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida, é isso que eu vou fazer, essa é a minha essência, não importa o que o outro tá fazendo, não importa o outro Instagram, não importa o outro, importa o que tu realmente acredita, naquilo que tu realmente faz. Eu acho que é o ponto que dá para destravar, eu acho que é onde dá para tipo, parar a comparação, sabe? Porque é normal do ser humano, né? Querer comparar. A gente tem aí as redes sociais, a gente fica olhando os outros na rede social, a gente fica querendo se comparar o tempo inteiro. Mas eu acho que quando tu tá em paz com o teu propósito, com a tua essência, tu acaba meio que deixando essas comparações de lado, e aí sim. E aí isso vem tudo que a gente está falando, é o autoconhecimento, é tu realmente ter mentores do teu lado que vão te mostrar qual é o teu propósito, qual é o teu caminho. A sabe? direção, A direção, né? Super importante. E aí é onde tu vai ter um pouco mais de segurança para seguir, né? Porque às vezes tu tá ali um pouco inseguro no meio do caminho, empreender é isso, né? Deixa a gente um pouco seguro também. Então, quando tu tem mentores, quando tu tem pessoas que te direcionam, quando tu tem um bom planejamento, tu acaba tendo o teu propósito e a tua essência muito mais firme e te dá muito mais segurança. E por que o CLT parece mais fácil? Porque tu sempre tem um gestor, um líder. E ele vai dizendo, Juliane, hoje tu faz isso, tá? Débora, hoje é isso aqui. Jéssica, hoje é isso aqui. Só que daí a gente chega na nossa empresa e a gente quer fazer tudo sozinho. Não vai funcionar. Primeiro, que eu sempre tive... Tem um livro chamado A Quinta Disciplina, que eu dava para meus alunos lá nos anos 2000 ali. E nesse livro ele tem uma parábola que ele fala da panela de água fervendo. Que ele fala assim, o empresário está dentro do negócio e começa a aquecer, e ele está ali dentro, vai aquecer, pode botar tampa, que ele vai ficar ali dentro e ele não vai conseguir ter a visão. Agora, como que se resolve isso? Tirar o empresário dali de dentro e botar ele em outros ambientes. Ele vai voltar para a empresa diferente. Então, é essa visão que ele precisa ter, né? De subir com pessoas maiores, não se comparar na base, porque a base vai te matar, né? Então, o que eu quero deixar bem claro desse bloco? Tu quer falar antes? Posso? O que tu queres que eu fale? Não, sobre o que trava o empresário.
Então, como a gente já falou, tudo que a gente já falou, para mim não existe outra forma que é esse autoconhecimento, é o que nos trava, e você também não trabalhar a sua mentalidade, né? A nossa mente é que comanda tudo. Enquanto você tiver com a sua mente bloqueada para algumas situações, não tem como você crescer. A ambiência, para mim, é tudo, né? Eu É, estou em ambientes, às vezes, que até eu duvido aonde eu estou. Mas eu crio na minha mente exatamente isso. Eu preciso estar com pessoas acima de mim, melhores do que eu, né? Uhum. Não se comparando, mas para que eu consiga aprender um pouquinho mais com ela e conseguir evoluir a minha mente também. Então, a nossa mentalidade é o que nos comanda. Até fiz um stories hoje de manhã falando isso. O seu dia depende de como você vai acordar. Como que você acorda de manhã? Se você acorda já mal-humorada, reclamando de tudo, murmurando, o seu dia vai ser péssimo. Não tem como o seu dia ser bom. Agora, se você, indiferente da sua situação, já acorda sorrindo, agradecendo, colocando um sorriso na telinha para a tua audiência, muda totalmente o seu dia e o que vai acontecer nele. Então, tudo na nossa vida, ele é composto pelas nossas escolhas. O que você vive hoje é consequência do que você escolheu. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Eu falo isso muito para os meus filhos. Você vive o que você escolheu. Então, não reclame disso. Muitas vezes até eu reclamo também. Ai, que eu tô cheio de coisa hoje. Pô, não reclama, você pediu isso para Deus. É, Eu pedi. é. Então, se eu pedi isso, por que eu vou reclamar? Então, a gente precisa também prestar atenção no que a gente pede, porque depois vem as consequências. E olha que legal, né? O que que acontece com tudo isso? Não se compare. Cada um tem a sua essência. E no mundo digital, né, que a gente vive num mundo maravilhoso. Um mundo que a gente nem imaginou tá acontecendo na nossa frente. Eu que fui analógica, gente, tá louco, né? Hoje eu mexo com IA. Sexta-feira eu vou fazer um curso o dia inteiro de IA. Então, é sobre isso, né? Não se compare. Vá lá e faz aquilo que você veio aqui nesse mundo para fazer. E não é sobre você. É sobre as pessoas que você está impactando. O legado que você vai construir. Quando tem um propósito, as coisas vão acontecer fazendo sentido para ti. Então, daqui a pouco tu vai estar faturando super alto no teu digital e mantendo o teu projeto com as mães da comunidade, destravando, ajudando. E elas continuam, né? Então, é isso. Não é só o dinheiro. O dinheiro é necessário, mas não é só sobre ele. É sobre o que tu tá construindo e ele vai vir. Tu vai ser abençoada. E às vezes acontece coisa na tua vida que tu diz assim, ó, como é que eu consegui? Ontem eu contei só pra Débora uma situação que aconteceu comigo, porque que eu tive que vir de urgência pra cá e tal. E falando pra ela o que eu tive que desembolsar pra estar aqui e um monte de coisa que aconteceram. E aí eu olho pra trás e digo, como é que eu consegui? Consegui. É. Sabe? A Então, gente dá é conta. isso, é. E aí, então, o problema não é falta de oportunidade. É quando você não se conhece e se trava se comparando com o outro. Com certeza. Eu acredito que o insight que a gente, né, milhares de insights de cada episódio do podcast, é muito sobre isso. E aí, o posicionamento, Débora. A gente fala hoje muito sobre isso, né? Eu tenho que me posicionar assim, eu tenho que me posicionar assim. Se tu fosse definir posicionamento numa palavra, qual seria? Autenticidade, talvez, não, comparação. Porque a comparação é que faz com que as pessoas acabam se posicionando da forma errada. O posicionamento ficou muito vasto hoje no mercado. As pessoas acham que o posicionamento é você vestir um blazer, tomar água na taça e ter uma experiência de levar o seu cliente até a sua sala e sentar ele ali. Não. O posicionamento é o que as pessoas pensam sobre você, não o que você pensa sobre você. É sobre o que o outro, como que o outro te vê. Como que as que eu tô pessoas estão te vendo? comunicando? O que eu estou comunicando para outras pessoas? E muitas vezes o posicionamento para elas é o que eu sou, né? Ah, eu uso um blazer, tomo água na taça, eu tenho um posicionamento. Sei falar nas redes sociais, não, mas o que você está comunicando, tudo comunica. E o que você tem comunicado? Como você tem comunicado isso? Ah, eu quero ser uma mentora, mas para você ser uma mentora, você precisa comunicar
comunicar isso nas suas redes sociais. E como você está comunicando? Simplesmente colocando um blazer e tomando água na taça? Não, ele é um contexto. Você transmite para as outras pessoas o seu conhecimento, o que você fez naquela trajetória, quais são as etapas que você passou e que você também tem desafio, assim como elas, que não é perfeito, não existe nada perfeito, né? Nessa caminhada, nesse processo, existe altos e baixos e que você precisa superar. Então, e como você se posicionou dentro desses altos e baixos? O nosso primeiro não, muitas vezes desistem no primeiro não, no segundo não. Os não, eles servem para que a gente receba um sim. Então, você tem que buscar esse sim. Quando tiveres os não, é porque vai chegar um sim. E muitas pessoas desistem nesse primeiro não. Então, o posicionamento é você mostrar quem você é. Realmente, a sua essência, a sua verdade. Quanto mais transparente você for, quanto mais verdade você transmitir, mais posicionamento você tem. Senão não se sustenta, né, Não, Débora? as pessoas elas não compram os seus produtos, não serviços, vai elas conectar. vão comprar você. Quem é você? Como a Não gente... vai conectar e não vai se sustentar. com Tu vai isso que conseguir ela- fazer durante um tempo. E com isso que você fala, abre uma reflexão também para mim. Tem muita gente boa sendo ignorada Sim. porque não está está conseguindo se se posicionar. comunicar. Se comunicar. posicionar. Mas medo do julgamento, às vezes, também. Muito. E, O com julgamento de- isso, abre espaço Uhum. para as pessoas medianas Uhum. serem reconhecidas. E o que a gente quer? A gente quer ser ignorada ou reconhecida? Conhecida, Reconhecida. né? Todos nós. Mas aí as pessoas vão muito pelo outro. Ai, aquele vídeo lá não tá legal, não tá. Aí vai lá e exclui. Ai, porque aquele não. outro vídeo não Eu tá não sou bom. Aí vai assim. lá e exclui. Gente, você é aquilo ali. Não adianta você querer ser perfeita. Pode colocar 1000 filtros na tua cara. Quando você estiver frente a frente com o teu cliente, vai ter o filtro? Não. As pacientes comentam muito Vai isso, ter que né? ser você. Quando elas vêm no atendimento, nossa, Jéssica, realmente, doutora, tudo aquilo que você coloca na internet é o que você fala, né? Esses dias até coloquei um vídeo sobre a minha história e tal, e daí o cabelo tava um pouquinho arrepiado e tal, eu não gostei muito, mas assim, era o que era pra O ser. perfeito Eu não notei, conecta. tá? Mas Eu notei o teu cabelinho arrepiado e eu É. disse parabéns E que ela conectou. pegou o tempo dela e fez. Eu Foi. notei. eu tava num dia que eu não tava legal, tinha acontecido várias Sim, coisas, e mas é bom mostrar É. vulnerabilidade. Isso É o que conecta. Posicionamento. E não Isso, liga O para as perfeito pessoas. não conecta, né? E não liga para o que as pessoas falam. E aí é muito interessante quando a gente fala, né, que tem muita gente boa sendo ignorada e pessoas medianas sendo reconhecidas. E isso não é talento, é posicionamento. É importante a gente repetir isso para que fique claro do como eu quero me posicionar. Não é a perfeição, né? Não. Débora? Eu nunca me esqueço que uma vez, não sei se a Maria vai lembrar desse episódio. Teve uma vez que eu postei uma foto com uma bebida, não sei se foi uma cerveja, se foi um vinho, não Lembro. sei o que foi. Lembro. Não lembro exatamente. Cerveja. E aí a Maria me chamou no direct e perguntou o que tu queres comunicar? Porque tem pessoas que estão no meu perfil, seguidoras, que não bebem, que não tomam álcool. Então, quando eu posto uma foto com bebida, essas pessoas não vão estar conectando comigo. Então, elas podem sair e muitas vezes não comprar o que eu vendo por conta de uma foto de uma bebida. Todo mundo bebe? Socialmente bebe. Mas não precisa mostrar, né, nas redes sociais. Então, muitas coisas a gente acaba mostrando sem ter um direcionamento, sem saber, é só um copo de chopp na mesa. Não, mas isso tá transmitindo e comunicando quem tu queres comunicar. Então, eu comecei a mudar e ter essa visão mais ampla, né? Tipo assim, uma foto de biquíni na praia. Sim, é legal, às vezes tá com a tua família, mas tem necessidade? Não tem, né? Porque você tá comunicando o quê? Uma pessoa sensual? Eu não quero ser uma pessoa sensual. Eu quero mostrar autoridade, eu quero mostrar credibilidade, eu quero que as pessoas confiem em mim, quem eu sou. Se eu sou cristã, faz sentido eu postar uma foto de biquíni? Não faz sentido. Então, a gente precisa ter mais direcionamento, é um senso, né? eu acho também, né? E Às por vezes até que, sem Débora, intenção, né? Mas acaba tantas- postando. Perdão. Por que tantas pessoas evitam se posicionar, no teu ponto de vista? Medo do julgamento, com certeza, né? Tu também acha, Ju? Eu acho. E eu acho que a falta de propósito. Quando a gente tem um propósito bem Falou tudo. definido, Isso a faz gente também, acaba se Jéssica? posicionando. Quando a gente não sabe, quando a gente tá perdido, aí a gente não se Perdido. posiciona. Até na roupa que você vai colocar, né? Hoje, que nem a gente tava conversando sobre roupa hoje, mas claro, né? Por conta da cor e tal, pra poder se conectar aqui. Mas antes, no meu guarda-roupa, eu colocava como é que se fala? Uma
personagem. Eu não sabia nem o que eu ia colocar, porque eu não sabia o que eu queria transmitir. Como que eu queria me posicionar, qual que é o meu propósito, tá? Eu tenho que ser igual às outras clínicas de estética, às outras doutoras, andando com blazer, andando bem alinhada, né? Com cabelo bem lambido ali, aquela coisa toda. Claro, é legal a gente andar bem alinhado, bem arrumado, posicionado. Mas é como a gente estava falando, né? O imperfeito que acaba conectando. É mostrando que você um dia já deu de mamar pro filho, e aí tava com ele lá trabalhando, e daí ele ficou doente, e aconteceu algumas coisas, e você é ser humano, né? Você sente, você vive, você tem emoções, então acho que isso, linkando com o nosso propósito e com a história de cada um, que é muito forte, cada um tem a sua história, né? E essas histórias, elas conectam com outras pessoas, e é isso que faz o mundo ser mais unido, com mais amor, com mais conexão. As pessoas realmente terem esse olhar mais sábio, talvez, ali junto com o teu propósito, sabe? Eu acho que falta um pouquinho disso também. E eu escutei uma frase assim, ó: quem não aparece, desaparece. Tu concorda com isso? Exatamente, né? Não tem como as pessoas comprarem de pessoas que não colocam. Postam um story de xícara de café de manhã e final do dia, tchau, acabei meu consultório. O nosso Instagram, nosso stories, ele é uma vitrine. É que nem você entrar no shopping, passar numa loja e a vitrine está fechada. Os manequins todas peladas, não tem nada. Alguém vai entrar dentro da loja? Ninguém vai ter vontade de entrar. Agora, se você passa numa loja, tem uma vitrine que tem umas roupas bem lindas, bem maravilhosas, cores assim, que combinam contigo, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar. Então, para as pessoas conseguirem entender o teu conteúdo, você precisa comunicar dentro dos stories o dia todo. Não é perfeito, não, é o seu dia a dia mesmo. A sua rotina, o que você está fazendo, o que você fez que melhorou na vida daquela pessoa. E isso que vai trazer com que as pessoas te conheçam e comprem de você. O feed bonito não vai vender. As pessoas precisam entender. Um feed bonito não vende. O que vende é você fazer narrativas e stories que se conectam com as pessoas que precisam do seu produto e serviço. É o que o seu serviço ou o seu produto vai agregar na vida dela. O que você vai trazer de melhoria, né? Para aquela pessoa, para que ela compre de você. Enquanto você não entender isso, você vai continuar desaparecido. Não vai vender. Vai ficar Ju, invisível. Obrigada, Débora. Meu Deus, tanta coisa. A minha cabeça vai fazer... E Ju, como parar de buscar validação e começar a se posicionar com verdade? Eu acredito que é encontrando o seu propósito, Maria. Eu falei tanto de propósito aqui, né? Mas é encontrar a essência, sabe? Aí tu vai parar de procurar validação fora. Aí tu vai saber qual é realmente aquilo que tu busca, aquilo que tu veio fazer, qual é o teu objetivo ali, sabe? Eu acredito muito nisso, que quando tu te encontra, quando tu tem autoconhecimento, quando tu tem verdade naquilo que tu faz, tu para de te comparar, Tu sabe? sabe que uma vez eu sempre me perguntava, tá, mas o que é propósito? O que eu preciso, o que é esse propósito? Que eu não sei o que é, eu não Ai, tu não consigo. viu o que eu falei Não, esses não, dias eu na sei. pós, no MBA? Que é o que a gente faz até de graça, né, Maria? O que é esse propósito que as pessoas falam tanto? Eu não sei qual é esse propósito, porque eu não tenho propósito, eu só trabalho para chegar no meu objetivo final. Mas eu nunca tive esse pensamento de, tá, eu tô trabalhando para um propósito. Não, isso porque eu não tinha direcionamento. A gente age pelo que a gente sabe, pelo conhecimento que a gente tem. No momento que eu comecei a estudar e entender que o seu propósito é exatamente isso, o que você faz até de graça, eu disse, meu Deus, eu tenho vários propósitos então. E tem muitas empresárias que não sabem isso. Elas não sabem qual é o propósito delas, porque muitas trabalham em algo que nem gostam. Como é que eu vou fazer de graça isso se eu nem gosto de fazer? Então, não encontrou o seu propósito. E como que eu faço para encontrar esse propósito? Você precisa focar no que você gosta de fazer e o que você faria até de graça. E até em quem você é também, né? É, Os porque caras não acho que vem o existe. autoconhecimento, né? Aí volta o autoconhecimento, você se conhecer, você conhecer o que você gosta, para poder entender o seu propósito. Porque o propósito nada mais é do que você chegar no seu destino final satisfeita com o que você fez na trajetória, Isso. né? Mas essa trajetória, ela precisa ser algo que você gosta de fazer. Eu vejo quando eu saio de uma reunião com um cliente, assim, quando eu saio com o coração quentinho, sabe, da reunião, assim, Isso que aquela reunião foi tão boa, fez Aham. tão bem, eu saio e digo assim, E às vezes tu foi até que na reunião maravilha. gratuita, né? Às vezes isso acontece. as primeiras Muitas, reuniões já de fiz você, muitas. Às vezes sim. E por que quem não se posiciona é esquecido, Jéssica?
Quem não é visto não é lembrado, né? Uma frase que é muito certa e muito realmente que afirma algo que realmente acontece, né? Então, hoje, com a rede social, principalmente, né? A Débora estava comentando nos stories ali e eu só pensando, nossa, é cansativo, não é fácil, né? Quando a gente não tem uma equipe grande, que a gente não delega, né? Que é muito importante também, é desafiador, não é fácil a gente ficar, né, fazendo stories, tendo ideias, inclusive, de conexões, porque às vezes a gente não. O tempo ele passa muito rápido, é um bem muito valioso, né? Então a gente precisa realmente estar ali para conseguir mostrar o que a gente quer proporcionar para as pessoas. Independente do nosso negócio, é um produto, é um serviço, mas eu acredito muito nisso, assim, a gente precisa ser lembrado, precisa ser visto, né? E quem que eu quero realmente transmitir também nisso é muito importante, não esquecendo, né? Então, realmente, é internet, é vídeos no YouTube. E, às vezes, se você não gosta, né, de fazer vídeos, de se conectar dessa forma, né? Por mais que seja muito importante, é estar em ambiências que vão te elevar. Né, estar também com pessoas que talvez entendam a sua história e consiga também transmitir, por que não, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma grande parceira de trabalho, né, e amiga, que ela era minha cliente. Então, por ela entender de uma certa forma o propósito da empresa ali, enfim, e ela ajuda a me conectar ainda mais ali em relação ao Instagram, não que eu tenha alguma dificuldade para poder gravar, mas é alguém também que me ajuda a estar me posicionando ali não na é só a imagem. dificuldade, é o processo, né? Isso, pra fazer as coisas acontecerem porque não dá para durante o fazer dia, de né? qualquer forma, né? A gente sabe que o que não é tão perfeito acaba atraindo, mas também tem que ter um sentido, né? Independente vai ter, É. tem que ter Direcionamento, um né? direcionamento, né? Como que a gente chama? Um editorial do conteúdo, né, É Débora? uma narrativa. Uma narrativa, Um isso. segredo, assim, para fazer stories, que as pessoas ficam assim, "Mas o que que eu vou postar nos meus stories?" Assim, eu vou dar uma pitadinha para vocês, uma Uhum. pitadinha. Faça o seu conhecimento. Uhum. Abre os stories e fala um pouquinho sobre o que você fez para aquela cliente, da dor da tua cliente. Você precisa conhecer a tua Sim. cliente, primeiramente, né? Qual é a dor dela? E essa dor, como que você resolve essa dor? Abre teu Instagram contando, porque vocês têm muito conhecimento, Sim. são vasta de conhecimento, só não sabem aplicar. É. Então, quando você sabe a dor da sua cliente, fala o teu conhecimento prático. Não Isso. precisa muita frescura. É você saber direcionar e ser intencional nos stories, né? Tudo é Isso. intencional. Isso. Por que as pessoas travam na hora de gravar os stories? Porque elas não sabem ser intencional e elas têm o conhecimento e não sabem colocar para fora esse conhecimento. Elas sabem aplicar, né? Na Uhum. pele da cliente, aplicar dentro da gestão, mas aplicar dentro das redes sociais, elas não conseguem, elas bloqueiam porque elas não têm essa mentalidade de entender que é só você passar para elas o que você já sabe de conhecimento. É. Sabe a dor? Passe o teu conhecimento para ela que você vai conseguir transformar esse conteúdo em algo bem estratégico para trazer ela para ti, né? Conversar. E muitas vezes é falando com todo mundo você não fala com ninguém. Sim. Realmente abre os teus stories conversando com aquela paciente, falando para ela, olha, se você sente que a sua pele está assim hoje, eu também já senti a minha pele manchada, a minha A gente faz pele... bastante isso. A minha pele com problemas de não se sentir bem. O meu sonho sempre foi, quando eu era pequena, era acordar e não precisar passar chapinha nos meus cabelos. Acordar com o meu cabelo liso. Era meu sonho de criança, porque na minha época eu passava o ferro de passar no meu cabelo. Meu cabelo é bem afro. Era ferro de passar. Eu disse, acordar assim, gente, meu sonho é acordar e não precisar passar chapinha no meu cabelo. Acordar com o meu cabelo liso. Gente, que maravilha. Eu acordo, eu não preciso nem pentear meu cabelo, ele tá liso. E agora o meu sonho é acordar com uma pele que eu não preciso usar maquiagem. Eu acordo com a minha pele boa. Então, a gente vai, no decorrer dos anos, querendo sempre melhorias, né? Uhum. Sempre melhorando. Isso é a nossa evolução. Isso mostra que a gente evoluiu, que a gente quer mais. ocupar espaços onde antes a gente não pensou em estar. É. Não. E que bom que tem essa evolução. Nossa, muito. Né? Porque senão a gente também ficaria estagnado lá atrás. É. E para a gente ver o quão é importante a gente saber o propósito, o que tu quer. Uhum. Propósito não é algo banal. Propósito é algo, como falou a Ju, que você faz até de graça, de tanto que você gosta de fazer. Isso me destravou total, porque assim como a Débora, eu também ficava correndo atrás do meu propósito.
né? Ficava procurando ele. E quando eu vi, um me chamava para um lado para resolver coisa de empresa, o outro para o outro. Eu disse, mas tô fazendo tanta coisa de graça, vou começar a cobrar por isso. Nosso conhecimento vale muito dinheiro. Muito dinheiro. É o que tem de mais importante. As pessoas estão cheias de conhecimento, cérebro obeso, não sabem o que fazer com ele e precisa saber fazer, porque não é por mim, é por nós. Sim. Quando a gente decide colocar esse conhecimento é muito importante. E quando a gente decide ocupar esse lugar que é nosso. Já teve algum lugar que vocês queriam ocupar e que vocês se acharam incapazes, não era para vocês? E o palco foi um desses. Até vou contar uma breve história, acho que também já te contei essa história. Teve uma vez que eu queria muito palestrar com uma pessoa e a gente estava organizando um evento em 3 e essa pessoa falou que eu não poderia palestrar com elas por conta que eu não estava no nível delas. Talvez de conhecimento até tinha, mas ela não sabia. Mas eu não estava no nível dela, porque ela estava no nível mais acima. Eu nunca tinha palestrado realmente, né? Estava começando nos palcos. E isso me chateou muito naquele momento. Mas isso me fez refletir assim, pera lá, mas se eu não estou preparada para palestrar com ela, então eu vou me preparar para isso. É isso aí. Foi o que eu fiz. Aí eu comecei a me preparar para ir para os palcos. Foi onde eu me apaixonei. E hoje eu entendo que a gente precisa sim estar conectada com pessoas que fazem sentido. Porque poderia ela ter dito assim, não, de repente esse não é o seu momento, né? Um outro momento a gente pode fazer isso. Mas a forma com que ela falou foi tão rude que se fosse uma pessoa que não tivesse a mentalidade que eu tinha, a pessoa poderia ter desistido. Pô, mas então não é para mim mesmo, né? A pessoa não quer nem palestrar comigo, então eu vou deixar, nem Lembra quero do mais. que a gente falou que a Ju fala com amor as Aham. coisas que é a mesma coisa. Você pode falar não para as pessoas e Sim. vocês podem e eu posso com amor. Para não, porque o adulto, ele tem a gente chama de andragogia, né? Que a criança é pedagogia, o adulto é andragogia. Então, o processo de aprendizagem do adulto, se eu frustrar esse adulto, ele desiste e não volta mais. Ele pode fazer isso. Pode. Ah, eu não sou capaz de palestrar no palco. Então não é para mim mesmo. Vou fazer outra coisa, vou ficar aqui escondidinha que ninguém me vê. Mas muito pelo contrário, né? Ela foi lá e criou o próprio palco. Eu falo muito sobre isso. Faça o teu evento, vai criar o teu evento e vai montar a tua palestra e vai falar no teu evento. E ainda falar sobre você é a anfitriã. Isso não tem coisa mais Nossa, importante, não né? tem. Isso é extraordinário. Eu sei que tu já montou, tu já fez. Então, eu tô falando para 3 mulheres que já tiveram no palco e até no seu palco. Então, precisa sim, né? Tudo muda, mas se a gente tiver a iniciativa, se a gente ficar parado, se comparando, esperando, nada vai acontecer. São escolhas, né? Escolha. É tão gostoso ali, né? Eu tive uma experiência bem parecida, talvez, com a tua também, né? E aí eu fiz o Conexão Beauty com uma parceira também. E foi tão gostoso porque eu pensei assim, poxa, eu fiz além de palestrar, né? Eu me posicionei no palco ali para poder compartilhar o meu conhecimento e ainda unir outras pessoas também para poder terem a oportunidade de também palestrar algo que eu não tive uma oportunidade porque alguém não me achou merecedora. Mas o achar merecedor é você com você mesmo. Você se acha, você se acha merecedor dessa vida que você tem, né? Essa é o mais importante. Por isso que é importante a gente saber quem a gente é, né? Isso Se eu mesmo. não soubesse a minha identidade, se eu não soubesse quem eu era, poderia ter desistido, abrindo mão do meu sonho mesmo. por isso. Não, mas eu sei quem eu sou. Então, indiferente do que as pessoas falam para mim, quando eu sei quem eu sou lá no meu interno e eu me conheço, indiferente do que vão falar, eu vou continuar na minha caminhada até chegar no meu objetivo. Sim. Entre o medo e o sucesso Entre o medo existe e o uma sucesso. decisão. É. Né? E aí é isso, decidir fazer escolhas, faça sua escolha e ame sua escolha, porque a gente não pode ficar hoje eu quero Sem isso, medo, amanhã né? aquilo, amanhã aquele outro. É. Eu teria tudo para desistir. Mas, ó, persistir, um dia tu acorda, tu diz assim, é comigo mesmo que tá acontecendo isso. Mas eu não sonhei dessa forma. Mas acontece, né? Então, isso que a gente precisa ter bem claro na nossa mente, assim. As palavras, eu digo, a nossa vida é uma sopa de palavras, né? É foco, é fé, é decisão, é escolha. E aí tu vai indo e daqui a pouco é o teu legado sendo construído sem tu perceberes que tu tá construindo. Sim. E aí eu quero perguntar, o que diferencia quem decide de quem só tenta? Ah, eu acho que é um plano. Um plano? Um planejamento. Maravilha.
um Estratégia. plano, uma Faça ação. plano com pessoas que têm foco. plano para o É. futuro. Eu tô lendo um Nossa. livro que é o Cérebro com Foco e Disciplina. Porque hoje em dia tá tão fácil a gente perder o foco, né? Em rede social, em tudo. Eu adorei isso, tá, Ju? Um plano. E, Tem um e plano. esse livro são pequenas coisinhas que tu vai fazendo que ele vai te dando ali mais disciplina, sabe? E um plano sem disciplina, tu não consegue colocar ele em prática, né? É, Precisa aquele ter essa ditado, disciplina. fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos Mesmos resultados. resultados. Então, para que você possa ter resultado diferente, tenha um plano para fazer diferente. E Perfeito. eu colocaria também a palavra ambiência. Ah, sim. Arrasou. Ambiência, assim, Arrasou. não só uma ambiência física, mas pode ser escutar um podcast, né? Com certeza. Ver vídeos no YouTube. Eu passei por alguns desafios na minha vida muito intensos. E a ambiência, eu não conseguia, às vezes, investir na ambiência, Aham. de ir para algum evento, né? Enfim. Mas tinha o podcast que eu podia Total, escutar o Jéssica, YouTube. Eu concordo. né? Hoje em dia não pode mais dar desculpa, tá tudo Não. muito acessível. Tu tem que fazer uma curadoria para te saber o que vai te O ajudar. direcionamento. daí, né? Exatamente. O Joel J é meu mentor e ele não sabe o que é. Uhum. Mas eu maratono tudo dele. Eu Maratono. amo também. Então, a gente tem que escolher. Flávio Augusto é meu mentor e ele também não sabe o que é. Uhum. Eu maratono tudo dele, tudo que ele tá fazendo, tudo eu tô aprendendo com ele, principalmente sobre vendas. Uhum. Então, A a gente gente tá tem que consumindo, né? consumir o que faz sentido para si. E também Pra faz cada parte um. da ambiência, né? Exatamente. Eu me Tu tá conectei com isso depois que eu comecei a ver, assim, né? E o maior mentor de todos, que é Deus, né? Esse, então, Cristo, se né? conectar com a Nosso- nossa espiritualidade É. também, né? Ele E é aí uma tem ambiência pra uma isso. pergunta também, né? Porque nós somos seres humanos. Como sustentar uma decisão quando os resultados ainda não aparecem? A Jéssica deu uma gargalhada. Meu Deus do Olha. céu. Eu acho que é com persistência, sabe, Maria? Porque eles vão aparecer. Muito persistente. Eu acho que é Olha só uma isso. questão de tempo, assim. Porque se a gente tem tudo, como a Jéssica falou, se a gente vai procurar uma ambiência, se a gente tem um plano, se a gente já tomou uma decisão, se a gente tem um plano, um propósito. Eu tô aqui bem a mulher do propósito. Aham. Uma Mas tem essência, sentido. né? Tá Se a certo. gente tem ali um direcionamento, uma essência, tudo, eu acho que o resultado, ele vai chegar uma hora. É, e que a gente quer as coisas muito rápido, Pra né? ontem, Imediatistas, né? E eu também queria sempre isso muito pra ontem. E eu aprendi que não é o momento. Muitas vezes o momento não é o momento que Deus está preparando. É. Então a gente tem que ter essa sabedoria de esperar o seu momento. E tu Faça o que tem que sabe- ser feito esperando o momento E tu certo. sabe, Débora, que no financeiro, é isso que eu lido muito com os empresários, eles querem as mudanças para ontem. E não é assim. Eu preciso de, quando eu vou fazer a minha consultoria, eu preciso de no mínimo 4 meses, mínimo Pra 4 mostrar meses, um para mostrar um resultado, resultado. Sim. É, às vezes, mudanças pequenas, Ju, muda e um daí eu hábito tenho uma aqui, pergunta um pra hábito ti. ali. Bem isso agora que tu falou. E qual o papel da disciplina nesse processo? Fundamental, né, Maria? Fundamental. A disciplina, ela é persistência. Tu tem que ter disciplina. E às vezes são pequenas coisas. Vai mudando aos pouquinhos, porque tu mudar abruptamente, o teu cérebro não vai aceitar. Então, tu vai acabar desistindo no meio do caminho. E se tu desiste no meio do caminho, aí fica mais difícil ainda tu ter toda essa disciplina, né? E aí, vai tendo persistência, mudando coisinhas, pequenas coisas, fazendo micro hábitos diários, isso. sabe? É um processo maior, é algo macro que tu quer fazer, fraciona ele em pequenos processos, e aí tu vai fazendo os pequenos, o teu cérebro vai te acostumando com aquela dopamina de que tu cumpriu aquilo ali, Sim. de que tu fez aquilo ali. E aí tu vai conseguindo fazer coisas maiores. É a persistência e a disciplina para tu conseguir mudar. Só assim, sabe? E às vezes eu enfrento isso muito no dia a dia, porque os empresários, eles querem tudo para ontem, né? A mudança repentina, ainda mais no financeiro, que às vezes é corte de custos, é reavaliar algum posicionamento, é reavaliar os custos, aonde que estão indo, é tomar decisão se tu quer aumentar o teu faturamento ou não, se tu vai contratar mais pessoas ou não, tudo isso influencia. Então, tu não vai ter resultado de um mês para o outro. E o que tu sugere para as pessoas fazerem de diferente quando elas estiverem nesse momento aí que ela decide crescer? O que ela tem que fazer de diferente? Já vai pensando. Eu você, acho que ela tem que procurar o que incomoda ela. E eu acho que ela tem que procurar um mentor, Maria. Eu acho que ela tem que procurar pessoas para ajudar. O que me incomoda? Hoje me incomoda que eu preciso trabalhar mais
o meu Instagram. Preciso trabalhar mais o meu marketing, eu preciso estar mais no Instagram. Isso me incomoda. Ó, tá aqui a mulher. Então eu já tenho que começar a procurar. E eu acho que tem que procurar. Eu acho que a gente sozinho, a gente vai chegar, mas vai ser muito mais difícil. Direcionamento é melhor. Quando tu tem pessoas que te ajudam, que estão ali do teu lado, que te mostram o caminho, faz toda a diferença. São pessoas que estão fora do teu negócio, elas têm um outro olhar, uma outra visão. Elas não estão ali contigo no teu dia a dia. E aí elas vão trazer outras ideias, vão trazer outras experiências, e isso tudo vai Eu caminhando. sempre digo, a gente pode saber um pouquinho de tudo, mas a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Tu é especialista numa área. Pode saber um pouquinho de marketing, pode saber um pouquinho de finanças, um pouquinho de estética, mas não tem como aplicar tudo isso. Então, tu aplica a parte da finanças, o marketing não é o teu amor. Não. Então, tu não vai conseguir aplicar aquilo ali realmente com amor. Por isso que precisa de direcionamento. Bem isso. E também acredito muito em cuidar daquelas coisas que subtraem esse processo, né? Por exemplo, o celular. Quando você quer estudar sobre algo para te dar esse direcionamento, evita pegar o celular, coloca no modo avião, tentar, né, fazer alguma coisa que realmente vai ficar... Aquele tempo vai ser direcionado, né? O planejamento eu vou estudar das 8 às 9 da manhã, naquilo ali, vou alinhar, vou estar com a minha mentora, né? Porque eu acredito muito também que rouba muito tempo, né? O tempo, ele é uma moeda muito cara, porque ele não volta mais, né? Esse livro, O Cérebro com Foco e Disciplina, do Renato Alves, ele fala muito disso. Dos que roubam obsessores, né? Os que roubam Ladrões de tempo. Ele fala um termo Outro termo. que te rouba isso, que te tira, e o tempo que tu perde depois para voltar para concentração incrível. É bem essa frase. Decidir é fácil. Agora, sustentar essa decisão que é a coisa mais difícil, né? E é onde a gente precisa ter o nosso foco também pra gente fazer dar certo. Meu Deus, que podcast é esse, gente? Maravilhoso. Quanto aprendizado, né? Nossa. Jéssica, pare de se esconder. O que isso representa para ti? Me posicionar mais no digital, compartilhar mais o meu conhecimento. A gente falou do digital já, mas acredito muito que é uma janela para poder realmente muitas pessoas verem você. Você tem que estar aonde as pessoas realmente estão. Elas estão onde hoje, né? A maioria tá tudo curvada a esse, né, aparelho aqui. Então, se eles se curvam ao aparelho, eles têm que se curvar a você também diante do teu conhecimento. Tem uma pesquisa feita pela FGV que 97% das pessoas no Brasil, elas têm um celular ou um computador ou um tablet na casa delas, na mão delas. 86% tem só um celular na mão. Dessas 97, 86 tem um celular na mão. Imagina se o nosso negócio não está aqui dentro. A gente deixa de mostrar para 86% no mínimo das pessoas. Então, isso é pesquisa, é FGV, eu vi agora, tem pouquinhos dias que eu vi sobre isso. Então, não é sobre ser blogueirinha. Não. É sobre ser a influência daquilo que você está construindo ou daquilo que você já construiu. É ser a influencer do seu negócio. Eu gosto muito da palavra ambiência e influência, porque essas duas palavras, elas vão projetar o negócio, a pessoa, a tua marca pessoal, a tua marca empresarial, num lugar com uma velocidade tão rápida que a gente mesmo é incapaz de acreditar. Então, a gente tem que pensar sobre isso. E hoje existe um termo chamado Founder-Led Growth. O que é isso? É o líder que faz a empresa crescer. No Brasil, nós temos um exemplo muito claro. Luciano Hang, da Avan. Ele é um founder, um fundador, líder da sua marca. Eu sigo a Avan só para ver aquele cara. O que ele faz pela empresa dele. E aí outros vão se inspirando por ele e já estão fazendo. E tem gente que escreveu livro sobre essa temática, que eu comprei o livro, que eu quis ler. O líder que carrega o seu negócio. Ele não é o cara que está lá trabalhando no operacional. Aí vem aquela coisa, né? Pessoas compram de pessoas. Exato! Se conectam com a história dele, se conectam com ele e as empresas da mesma forma. E outra coisa que eu acho muito legal no Luciano é que os filhos dele trabalham com ele. Sim. Então, ele já bota os meninos lá no vídeo,
com ele. Esse é o meu filho que cuida do não sei o que, não sei o que. Assim, bem Transparente. manezinho de Brusque. Bem, sabe? Aquela pessoa até meio colona. Mas, cara, extraordinário o que ele faz. Se você não é o influencer da sua empresa, quem vai ser? Tem que ser Você vai pagar a intencional, né? Virgínia? Intencional. Até tempos atrás, eu fazia uma produção gigantesca para criar um vídeo, tá? Uma gigantesca. Fazia maquiagem, contratava... Acho que não tá mais gravando, Tá. tá? Ah, achei que não estava. Contratava Sim, tem que finalizar. videomake, contratava um monte de coisa, pensando que tudo aquilo ia me gerar autoridade, credibilidade, as pessoas iam ver, ia ter mais visibilidade. E no decorrer do tempo eu entendi que não é isso. Mas é a forma que você se comunica que vai fazer com que o seu conteúdo chegue nas pessoas. Então, hoje, ser intencional é em tudo que a gente faz. Desde postar uma foto com um cafezinho na mesa, seja intencional. Estou aqui tomando um café com outras empresárias para aprender, ter mais conhecimento para usar aqui para vocês também. Então, não só postar uma foto do café, mas ser intencional e usar aquilo a teu favor. E na parte de vídeos, não precisa ser perfeito, mas que seja um roteiro que vai atrair a tua audiência, que vai fazer com que a tua audiência pare para ver o que você está falando. Porque não adianta ter uma mega produção e ninguém vê. Um comentário da minha mãe, uma curtida dos meus filhos, era o que eu tinha nos vídeos. E deu. Quando eu comecei a ser mais estrategista nessa parte de ser intencional e fazer vídeos baseados no roteiro, na parte de uma boa edição, de takes que realmente atraem a minha audiência para ver, né? Aí o negócio começou a fluir. Claro que a gente precisa, sim, eu gosto da produção porque isso me gera autoridade, credibilidade, mas não precisa ser perfeito. Exato. E aí, né, a gente consegue também parar de se esconder e começar a aparecer quando tu consegue fazer um processo de gravação mais simples. E aí, a gente tá indo para os últimos minutos, eu quero perguntar para vocês, assim, direto ao ponto. O que você diria para quem está se escondendo hoje? Uma palavra para cada uma. Seja intencional. Seja intencional. Gostei. Coragem. 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 Para começar. Eu tive muita coragem e estou onde estou hoje por conta da palavra coragem. Da ação também, mas coragem é o principal. Vai com medo mesmo. Yes! E qual foi a decisão mais difícil que mudou a tua vida, Débora? A decisão mais difícil foi voltar para o lugar onde eu estava. A minha foi sair do CLT, mas melhorou assim 1 milhão de vezes. Me reencontrar. Deu medo, não deu? Quando vocês estavam fora desse ambiente que vocês queriam, mas aí o que o outro vai falar, né? A gente falou muito sobre isso. O que ninguém fala sobre crescer de verdade. Dói. Dói, mas vale a pena, Dói. porque é uma dor que tá confortável ali onde você está, né? Então, quando você vai buscar algo a mais, né, para crescer e para desenvolver, vai doer, vai ser desconfortável, mas só vai. Tenha coragem. Verdade. Seja leal com você mesma, né? Seja leal com seus princípios. Acho que é Não bem importante. precisa ser solitário. Não. Pode pedir ajuda. Nossa, isso, lealdade com certeza. consigo, solitário e dói. Olha que 3 palavras. É sobre isso. 3 palavras que vão impactar. E para a gente finalizar, uma frase que representa quem vocês se tornaram hoje. Uma frase. Nossa. Eu sou Débora Renata e todos os dias coisas maravilhosas, grandiosas, extraordinárias e mágicas me acontecem. Uau! Hoje eu sei quem eu sou. Uau! Nossa, difícil, hein? Mas talvez seja forte e corajoso. Acho que é Uau. isso que eu falaria. Eu falo, inclusive, para mim todos os dias, né? E é algo que me vem aumentando o processo de desenvolvimento, de estar em outros ambientes, de crescer. Seja forte e corajoso. É isso aí. Gente, que alegria! Hoje tivemos essa conversa direta, sem maquiagem e necessária com a Débora Renata Miranda, minha preciosa, com a doutora Jéssica Capistrano, minha outra preciosa, e com a Juliane Rosa, minha preciosíssima. Falamos sobre medo, posicionamento e decisão, mas principalmente sobre parar de se esconder.
é sobre falta de coragem de ocupar o seu lugar. Então, no final, é isso. Não é sobre falta de capacidade. É falta de coragem de ocupar o seu lugar. Espero que esse episódio tenha te provocado, porque crescer começa quando você para de evitar o que precisa ser feito. Sigam nossas convidadas. Elas são extraordinárias. A gente vai deixar aqui no vídeo para vocês as redes sociais e comecem cada um a buscar aquilo que você gosta de fazer e que faz até de graça. Encontras o teu propósito, seja leal contigo e viva com a verdade, porque empreender não é solitário. Muito obrigada! Arrasamos!